Ok, senhores, voltei aqui para fazer a leitura do artigo 4º da CF 88. Preceitua: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção. Inciso 5, igualdade entre os estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o inciso 10, concessão de asilo político. Parágrafo único diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, senhores, esse artigo 4º da CF 88, República Federativa do Brasil, rege-se, já vou mostrar aqui logo a camisa aqui, ó, Soundgarden, a banda predileta. Vamos aqui. O artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, é o inciso 1 que fala isso. Então, deve haver independência entre as nações. Cada nação tem que ter voz ativa, seja na área econômica, cultural, social. Tem que ter voz ativa nas relações internacionais. Então, tem que haver independência nacional. Inciso 2 fala prevalência dos direitos humanos. Então, os direitos humanos têm que prevalecer acima de todos os demais direitos. Não é à toa que um dos fundamentos da CF é a dignidade da pessoa humana. Então, isso fala dos direitos humanos, o direito do homem. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Então, essa autodeterminação dos povos tem que ser observada. A não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. O racismo que houve uma mudança na lei que até a injúria racial agora passou a ser imprescritível e inafiançável, porque é um dos desdobramentos, né, do crime de racismo. Tem cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, diz o inciso 10. Um parágrafo único, nós lemos que a República Federativa do Brasil ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Isso visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Quando nós vemos essa independência nacional, quer dizer que sem independência não há Estado verdadeiramente soberano. Então, nosso Estado ele exerce a soberania. Para exercer a soberania, ele tem que ter essa independência nacional. Por consequência, é a estrutura de poder capaz de reger os rumos da vida do povo, né? Então, esse povo que está assentado no território brasileiro, ele tem que ser regido por esse Estado. Mas esse Estado, para reger, né, esse povo, ele tem que ter independência nacional. Não pode vir outra nação e dizer o que é que ele deve fazer ou não deve, determinar o que ele deve ou não fazer com o seu povo.
A prevalência dos direitos humanos, que é o inciso 2, esse princípio da prevalência dos direitos humanos é inaugurado dentro do direito brasileiro, extrapola o plano da regência das relações internacionais para atualmente, e com apoio da jurisprudência dos tribunais superiores, ganhar aplicação cada vez maior no Brasil, para auxiliar a resolução em assuntos estritamente domésticos. Então tem que haver essa prevalência nos direitos humanos. Os direitos humanos têm que prevalecer dentro do país, dentro da nação, dentro do judiciário. Tem que prevalecer os direitos humanos. Inciso 3 fala da autodeterminação dos povos. O princípio conota a liberdade que todos os povos têm de autodeterminar-se, isto, ou seja, de se conduzir por si próprios, né? Os povos devem se conduzir, devem ter essa liberdade de se conduzir por si próprios, de se estabelecer em algum lugar, dentro dos rumos, né, daquilo que eles buscam. Disso dentro também falando da política econômica, social, cultural, tendo que trazer essas condições de exploração de riquezas e recursos naturais. Então, deve haver dentro do país, dentro do Brasil, essa autodeterminação dos povos. Não intervenção, fala das questões como proteção dos direitos humanos ou atinência, desarmamento, desarmamento. São reconhecidamente temas que observamos aqui e ali, extrapolam o âmbito propriamente doméstico dos Estados. Isso a justificar a intervenção das Nações Unidas. Fora esses casos excepcionais, a não intervenção ela é regra que há de ser seguida para salvaguardar, né, toda uma estabilidade das relações internacionais. Aí temos a igualdade entre os Estados. Essa igualdade entre os Estados não quer dizer que não é porque o Estado tem uma potência maior, riqueza, uma rica potência, ele pode invadir qualquer outro Estado. Não é dessa forma que deve acontecer, não é dessa maneira que deve acontecer. Então, porque há igualdade entre os Estados. O Brasil traz esses princípios, igualdade entre os Estados. O Brasil não pode invadir nenhum Estado. Devem ser economicamente, socialmente ou culturalmente iguais, que todos hão de ter a mesma voz dentro do âmbito internacional. Então, nenhum país, só porque é mais rico que o outro, tem que ter uma voz, a voz dele tem que ser ouvida, e a do outro, que é menos rico, tem uma potência menor, deixar de ser ouvida. Defesa da paz, defender a paz, quer dizer, no âmbito das relações internacionais, tem que ter o comprometimento, não adotar ou tolerar que se adote qualquer medida tendente a desestabilizar a harmonia das relações entre os Estados, principalmente com o uso da força armada. Nós vimos em várias guerras que estão acontecendo aí, né? O uso de força armada por parte de uma nação contra a outra. Mas o Brasil traz esse princípio, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Os conflitos devem ser resolvidos de forma pacífica. Repúdio ao terrorismo, ou seja, esse ato bárbaro, né, que causa terror em várias formas. Cada um tem sua própria destinação, com fins políticos ou não. E também o repúdio ao racismo, né, que é uma discriminação de raça, pretende impor uma superioridade entre uma
sobre a outra, né? Uma superioridade de uma a outra raça. São práticas ainda atualmente presentes que desestabilizam as relações de cordialidade entre nações. Então nossa República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela traz esse repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então deve haver essa cooperação, né? Como falamos da defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, deve ir além da ideia de progresso de toda a humanidade, pelo que impõe necessidade, né? Cooperação para que o Estado ele alcance, né? Interesse maior que o interesse da humanidade, esse progresso da humanidade. E a concessão de asilo político. A previsão constitucional em apreço é imperativa ao dizer que a República Federativa do Brasil rege-se pelo princípio da concessão de asilo político. Tem-se aí, em razão de ser asilo, né, pode ser diplomático ou territorial, qualificado como direito humano fundamental. Então, ficamos aqui, né, pelo o artigo 4º da CF 88, e preceitou aqui: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí nós vemos independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E o parágrafo único, por fim, ele diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok, senhores, então fica aí a nossa leitura do artigo 4º da CF. Dessa forma nós terminamos os princípios fundamentais, né? O título 1, né? O título 1º da Constituição Federal, os princípios fundamentais, que vai do artigo 1º até o artigo 4º da CF. Depois nós vamos voltar com o título 2 da CF, que fala dos direitos e garantias fundamentais. No seu capítulo 1º, que é o artigo 5º, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, até a próxima leitura. Um abraço.